boa noite, tudo bem? Vamos entrando no nosso evangelho, na nossa live, no nosso momento de união, de reunião, para falar de Deus, de Jesus, fluidificar as nossas águas, limpar os nossos lares, oh beleza! E mandando, turma, aviãozinho, viu? Pra família, pros amigos, chamando a turminha para fazer evangelho. Boa noite, boa noite. Quem tem gato aí? Hoje é dia do gato. Sabia que hoje é dia do gato? O Enzo e a Cléo estão aqui comigo. Hoje é dia do gato. Então, para quem tem gatinho, dá um beijo, um abraço e um parabéns. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir depois. Turminha, pegando a água de vocês, não esqueçam. Lembra que é individual, cada um com a sua necessidade. Procura não colocar uma jarra para todo mundo, não que seja errado, mas o ideal é uma garrafinha ou um copinho para cada um, tá bom? Cada um vai ter a sua necessidade, cada um vai ganhar o seu remedinho espiritual, então é importante individual. A Verinha tá falando, meu idosinho, quantos anos ele tem, Vera? As minhas aqui são novinhas ainda. Bem enérgicas. Para quem tá entrando agora, se for primeiro dia de evangelho, 14 anos, Vera, que legal. Que legal. Põe água para eles, viu, gente? Bem lembrado, coloquem água para os seus pets, para ser fluidificada. Pro seu cachorrinho, pro seu gatinho, pode colocar, por favor, viu? Tá bom? E a gente tá aqui. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2025. Boa noite para quem tá entrando. Esse calor que Deus tá mandando, né, gente? Alguém mais aqui sofre com esse calor? Hoje eu fui entrar no meu carro, ele ficou no sol, até fiz foto. 45 graus. A Parma tá com quase 16. Olha, Ritinha, para um doguinho, né? Ela tá vivendo maravilhosamente bem. Que legal. Tem muito amor. Ela tem muito amor dentro de casa. É isso, também. E aí hoje quando eu entrei acho que eu comentei, né? A hora que eu entrei no carro hoje eu fiz foto, 45 graus dentro do carro. É surreal. Então vamos começar com a nossa leiturinha, no nosso Gotas de Esperança. A Cléo tá lendo um livrinho aqui da faculdade. E o Enzo daqui a pouco vai dormir, não vai dormir, Enzo. Mas se dormir tudo bem. É o que a gente fala, evita dormir. Mas se for difícil segurar, dorme. A espiritualidade vai fazer o tratamento. Certo? Então aqui, ó, nosso Gotas de Esperança. Hoje uma mensagem ímpar pra gente. Então enquanto a gente tá aqui papeando, vamos fazer essa nossa leitura de uma mensagem, pegando a água de vocês, colocando boa noite, Rê! Sejam bem-vindos, quem tá entrando agora, pegando a água, tá bom? Para frutificar, para a família, para os pets, tudo individual. Então vamos lá, uma mensagem ímpar no dia de hoje. Saiu na capinha. Não deixe a discórdia entrar na sua casa. Faça um balanço da sua vida. Tenho sido um bom esposo, um bom pai,
um bom amigo, um bom chefe? Tenho procurado encontrar Deus? Tenho cuidado como deveria da minha saúde e da dos que estão à minha volta? Tenho sido alegre? Se você se julgar em falta, procure corrigir-se. Desperte agora a intenção de mudar. Você pode fazer isso. Use a força que tem dentro do seu coração, o amor. É essa a única força que a gente tem dentro da gente, do nosso coração, o amor. Ele é capaz de tudo. Tirar uns momentos para refletir é providência que muda o curso da vida. E essa mensagem aqui tem tudo a ver com o nosso evangelho de hoje, que a gente vai ler, que eu vou falar sobre a gente ter o nosso autoconhecimento. Como eu tenho sido para o meu próximo, como eu tenho sido para quem está na minha família, para quem convive comigo fora do meu trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que seja. Eu estou cuidando da minha saúde, né, como ele fala aqui. Eu tenho sido alegre. Então tudo aquilo que eu fizer de bom para mim, eu vou passar para o outro. A gente fala, gente alegre não enche o saco, né? A gente fala isso, gente feliz não enche o saco. Então a gente tem que ter esse autocuidado com a gente mesmo. Afinal de contas, se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Não é verdade? A gente tem a nossa evolução individual. Ninguém evolui por nós. Eu sempre falo para todo mundo, né? A gente pode e deve tentar ajudar. Mesmo que o outro não queira, de vez em quando, plantar uma sementinha. Mais cedo ou mais tarde essa sementinha vai dar fruto. Não desistir, né? Mas para isso, a gente tem que estar bem. A gente tem que estar confiante, a gente tem que ter essa fé, essa esperança, né? Que é o nosso, esse autocuidado. Aí a gente consegue ajudar o outro. É muito importante. Essa mensagem foi muito oportuna para o nosso texto de hoje e para a nossa vida, né? Então vamos fazer a nossa precezinha para a gente iniciar o nosso evangelho oficialmente, tá? Deixando já essa egrégora espiritual que está no nosso lar participar, e a gente vai sentir essa presença durante o evangelho. Então vamos fechar nossos olhos, respira fundo, respira deixando entrar esse amor dentro do teu corpo, dentro do teu coração, esse amor com você mesmo e esse amor que você vai compartilhar com todos os seus. Mentaliza agora a imagem de Jesus dentro do seu lar, aí, aonde você está. E se você não estiver em casa, mentaliza Jesus no seu lar. E onde quer que você queira que Ele esteja, mentaliza a imagem de Jesus alegre, feliz por você, por esse momento, orgulhoso, por você estar fazendo essa reunião em nome dEle. Onde tiver um ou mais, lá eu estarei. Que a gente possa aprender muito nesse nosso evangelho de hoje. Que esse aprendizado entre na nossa mente e venha para o nosso coração, para que a gente possa vivenciar. Esse é o objetivo dos ensinamentos de Jesus, que a gente pratique,
Essa é a nossa missão aqui na Terra. Nos curar e poder curar os outros. Mentaliza agora a pessoa que você queira que esteja curada, que seja curada, esteja ela onde estiver, na sua casa, no hospital. Mentaliza essa pessoa curada, mandando essa vibração, essa energia, essa luz para ela. E com muita gratidão, a gente vai realizar esse evangelho com a presença de todos nós encarnados e desencarnados, os nossos entes queridos que vêm até o nosso lar visitar a gente durante o evangelho, matar a saudade. Tenham a certeza disso, dessa presença deles aí do seu lado, os nossos mentores. Senhor, traga saúde, traga proteção para cada um que se encontra nesse evangelho, para todos aqueles que precisem. Agradecemos a espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai higienizar os nossos lares, que vai praticar os passes, os tratamentos, as curas, e com muito amor dentro do nosso coração, a gente inicia mais um evangelho dizendo graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Dona Cléo já dormiu. Então, no capítulo de hoje, com o título Escritores, Emmanuel, amém, amém, ele vai alertar a gente sobre o mau uso da inteligência, da intelectualidade, né? A gente aprendeu que para a gente ser espíritos puros, como é que a gente vai chegar a espíritos puros? A gente precisa de bondade, a gente vai precisar da inteligência, da intelectualidade e, aliado a isso, a sabedoria. Eu tendo a bondade, a intelectualidade e a sabedoria, eu consigo caminhar na minha jornada evolutiva de uma forma mais acelerada. Então é isso que a gente vai falar hoje no nosso evangelho, tá? Então vamos lá, uma leiturinha rápida. Escritores é o título da nossa leitura de hoje. Tá lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, onde fala assim, Jesus fala: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus. Aí Emmanuel fala pra gente: as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação da originalidade. Olha essa frase que linda. É preciso fugir aos que matam a vida simples. Eu vou repetir. É preciso fugir dos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Forte, né? Existem livros cuja função útil é de manter aceso o archote, quer dizer,
a tocha da vigilância nas almas de caráter solidificado nas ideias mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Olha a pergunta que ele faz pra gente. Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem e da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e reflita com sinceridade na paz que desejais intimamente. E para finalizar, isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Esse livro, eu não lembro a data que ele foi escrito pelo Emmanuel ou pelo Chico Xavier, mas deve ser por volta de 40, da década de 40, 1940. Se alguém souber aqui, me fala. Eu não vi direitinho, mas acredito que nessa fase, 40, 50, acho que não chega a 50. E ele é tão atual, né? O que Emmanuel fala aqui, como é atual. Então eu vou ler aqui as minhas considerações. E aí o que eu vou fazer? Antes de eu ler as minhas considerações, eu vou ler aqui no nosso Evangelho um trechinho só, tá? Um parágrafozinho só sobre os escribas, que a gente já estudou aqui no Evangelho. Lá na introdução do Evangelho, tá? Quem são os escribas? Nome dado no princípio. Ritinha vai procurar pra gente a data que foi escrito esse livro, Caminho, Verdade e Vida. Escribas, nome dado no princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde, esta designação foi aplicada especialmente aos doutores, que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Eles faziam causa, olha só, eles faziam causa comum com os fariseus, dos quais partilhavam os princípios e a antipatia contra os inovadores. Por isso Jesus os confunde na mesma reprovação. A Ritinha pôs aqui pra gente, 1938, olha só, hein? Eu falei 40. É uma obra do Chico, faz parte de uma série de livros psicografados que a gente sabe, né? É baseado nas passagens do Novo Testamento. Perfeito, perfeito. Ritinha, brigadinha, viu? Pela mega informação. E é super atual, né? Literatura espírita busca inspirar moralmente e promover a transformação interior do ser humano. Cada capítulo do livro. Show, show, show. Ela coloca mais. Cada capítulo do livro é estruturado em forma de reflexão, que é o que a gente faz, proporcionando ao leitor uma oportunidade para se meditar sobre os ensinamentos do Cristo. É isso. Então, eu vou aqui, a gente entendendo mais ou menos sobre os escribas, o que o Emmanuel fala? Que Jesus, quando ele citava, né, falava sobre os escribas e os fariseus, Jesus falava da forma como eles conduziam as leis, né, como a gente viu lá no Evangelho.
Eles interpretavam inteligência artificial, tudo de bom para isso, né? Eles interpretavam os ensinamentos para o povo. Então, Jesus citava eles, tanto os escribas como os fariseus, a forma como eles conduziam as leis, né? A forma como eles se comportavam, né? As atitudes deles. E lembrando que foram eles próprios que conduziram o processo de crucificação de Jesus, né, junto com Pilatos. No caso, eles falam, né, inventando histórias sobre Jesus para que ele tivesse a condenação. Então a gente já começa aí, né, falando sobre os escribas. Por isso que eu falo para vocês, gente, assistam o The Chosen. A gente entende muito tudo isso aqui, bem legal. E aí, como ele fala, os escribas de hoje, né, os escribas atuais, eles escrevem livros ou mensagens de todos os tipos. De todos os tipos. E ele fala sobre as vestes compridas, né, gente? O que significa as vestes compridas? Fala sobre orgulho, a vaidade deles, né? A forma como eles se comportam para passar a mensagem que eles defendem, né? E muitas vezes esses escritores, né, esses intelectuais deturpam, mudam a mensagem para quê? Para trazer coisas novas, como o Emmanuel fala, inovadoras. Então eles mudam, né, o que é real para trazer uma coisa nova. E aí eu até coloquei aqui, a gente vê muito isso entre os espíritas, né, os espíritas, no meio espírita, né, os intelectuais, dizendo que Kardec está ultrapassado. A gente vê muito isso, né? Eles falando que esses intelectuais aí, que Kardec está ultrapassado, né? Falando que os ensinamentos das obras, né, estão ultrapassados. E lógico que isso é um grande absurdo, né? Não vale nem a pena discutir. Allan Kardec é Allan Kardec. O próprio espírito de Bezerra de Menezes, gente, pelo Divaldo, através do Divaldo Franco, né, o médium Divaldo Franco, fala pra gente sobre a importância, ele reforça a importância da gente manter a fidelidade a Kardec. Fidelidade às obras de Kardec, a fidelidade aos ensinamentos dos espíritos das obras de Kardec. Então, a partir daí, a gente já vê que tudo isso, a gente já tem que tomar cuidado, né? Como ele fala, os que buscam a originalidade, né, esses intelectuais que ficam buscando o tempo todo a originalidade, o que eles fazem? Como ele fala, matam o simples, exterminam o simples, né? Distorcem a mensagem para que ela saia dessa simplicidade, né? As próprias mensagens de Jesus, né? Sobre o amor, sobre a caridade, eles deturpam, conseguem deturpar isso. Para quê? Pelo ego, pelo próprio ego, pela vaidade, como a gente fala, né? Aí, também eu vou ler uma partezinha aqui do Evangelho, gente, rapidez, no capítulo Haverá falsos cristos e falsos profetas, também a mesma coisa, só uma partezinha aqui, para quem quiser ler tudo, tá? Onde ele fala assim, ó,
Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas. Aí ele fala aqui, ó, vestidos de roupas longas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, ele fala. O Cristo não está ali, nessas mensagens que a gente vê. O Cristo não está lá. Porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração, acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição e perambulando nas rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Então, só para a gente entender um pouquinho, né, sobre esses falsos profetas. Então, a gente tem que sempre estar estudando, lendo. Por isso que eu brinco com vocês, né? De vez em quando, sai um pouquinho da Netflix, vai ler o Evangelho, vai ler o Livro dos Espíritos, né? Obras de Kardec. A gente fica, ó, sábio. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Para estudar, pra gente não ser enganado. Eu até coloquei aqui para não esquecer. Eu lembro na pandemia, quando a gente estava na pandemia, eu via mensagens, né, de caráter espírita, né, que a gente, inclusive, que eu aparentemente de espírito superior, né, a gente sabe que o espírito, ele pode ser tão inteligente, tão intelectual, para se passar por um espírito bondoso, superior. Na realidade não é. É inteligente? É, mas é inferior de moral. Então eu via algumas mensagens desse tipo, mas que lá no fundo trazia medo, trazia pânico, ao invés de trazer o quê? A esperança, a fé, né? Num momento tão difícil que a humanidade está passando, né? Então a gente desconfia. E aí é o tipo de mensagem que a gente tem que fazer o quê? Descartar, né? Não levar para frente. Nosso próprio Mestre Jesus, né? Falando dele, um espírito puro, perfeito, né? Era na simplicidade, era na humildade que ele passava, né? Ele demonstrava todo o conhecimento dele, não é verdade? De uma forma simples, humilde. Então, quando a gente se preocupa demais com a parte só intelectual, a gente acaba se afastando do simples. Eu me afasto do simples quando eu me preocupo só com a parte intelectual. É claro, porque eu quero deixar a coisa floreada, quero deixar a coisa rebuscada, então eu me afasto do simples, né? Quem vive dessa forma, né, com essa intelectualidade, principalmente de forma negativa, se afasta de Jesus, principalmente se afasta do principal entre nós, que é o quê? A vivência do amor, a vivência da fraternidade, né? Quando eu quero me colocar como uma intelectual, eu acabo me afastando, eu não consigo doar o meu amor verdadeiro, o meu amor fraternal. Eu não consigo praticar
a fraternidade? Claro que não. Eu estou preocupada em me mostrar superior. Então eu me afasto de Jesus, me afasto do simples, né? E uma hora a conta chega. E aí, como o Emmanuel fala, bem interessante, se a gente não pode alimentar o nosso corpo com substâncias tóxicas, né? Como ele fala, apodrecidas, porque a gente sabe que a gente vai adoecer, por que eu não me preocupo com o que eu coloco na minha mente, na minha alma? Né? Que tipo de informação eu estou permitindo entrar dentro da minha mente de novo, do meu espírito? Que tipo de notícia, de informação, né? Qual tipo de leitura que eu tenho feito? Que tipo de vídeo, de filme eu estou assistindo, de série, de música que eu estou deixando entrar no meu coração? Né? A gente sabe que dependendo do que eu absorvo, né? Eu me permito ouvir, ver, escutar, enfim, pode me ajudar, né? Eu posso me elevar, né? Ou se não, dependendo do que eu ouço, né? Pode me levar para um abismo, inclusive um outro. Eu até coloquei aqui pra gente lembrar, não sei se você, na semana passada eu postei na quinta ou na sexta-feira, tá no meu Instagram, uma psicografia, o espírito de nome Érica, se chama A Minha Outra Face. É exatamente isso. Desde criança, ela gostava de filmes violentos, de terror, né? O pai não dava bola, dava um certo apoio, e ela foi crescendo exatamente dessa forma. O que aconteceu? A Luciana fala pra gente, seria um filtro que a gente tem que aprender a usá-lo. É um filtro, E de preferência fugir de coisas negativas, né, de informações negativas. E aí, o que aconteceu com a Érica? Ela viciou tanto em ficar assistindo filmes violentos que ela abriu uma porta para a obsessão, né? Ela começou a ter ideias violentas para praticar com o outro, para praticar com aquele que fazia um mal para ela. Então, ela se viu obsediada. Ela chegou num ponto de obsessão onde ela já não tinha mais o livre-arbítrio dela. Se vocês puderem assistir, assiste. Então ela se perdeu. Ela se perdeu, né? Não é que a gente não possa assistir um filme, até a Cida fala, não gosto de filme de terror. Hoje, já, na verdade, há algum tempo, eu não vejo graça, né? Não vejo graça em filme de terror, filme violento, já não me traz mais nada. Eu gosto muito de filmes documentários, baseado em fatos reais, gosto muito. Que eu acho que a gente consegue absorver coisas boas. E isso tá em tudo, né, gente? Eu falo pra eles, músicas, esse tipo de música que a gente tá ouvindo hoje, tudo existe uma influência de espíritos inferiores, infelizmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com a gente e com os nossos filhos, enfim.
eu não sei, a Rita tá falando, parece aquele tema da Deep Web, não lembro o nome, fez com que adolescentes fizessem horrores. Isso, como que chama, Enzo? A baleia? Baleia azul. Né? Isso mesmo. Que faziam as crianças se cortar. Então, é isso, né? Os pais têm que ficar super atentos no comportamento dos filhos, o que eles estão assistindo, o que eles estão vendo, principalmente com a internet. E aí, para finalizar, o Emmanuel, ele alerta a gente para que a gente observe, para que a gente analise isso aí, para que a gente não compre ideias sem ter o mínimo de bom senso, né? E sem a gente analisar aquilo que chega até nós, né? Sobre o filtro que a Luciana falou. Então eu vou filtrar. Quantas vezes a gente tem que filtrar o que chega pra mim pra eu não falar pro outro? Pra quê? Vai resolver eu falar isso pra ele? Não, vai prejudicar ele. Eu vou colocar ele contra ele. Não, eu não vou falar. Né? A gente tá aqui pra apaziguar. A gente tá aqui nessa vida pra apaziguar, pra unir. Né? É isso, Ritinha. Infelizmente tirou a própria vida por essa influência. É bizarro. É bizarro. A gente está entrando nessa era, né, tecnológica, como a gente está falando da inteligência, da intelectualidade, e infelizmente muitas pessoas, muitas famílias esquecendo da parte espiritual. Não falo nem religiosa, espiritual. Né? Aí é muito fácil se perder. É muito fácil se perder, né? Então a gente prestar, como eu falei aqui, prestar atenção. Por mais inteligente que aquela pessoa pareça que está me falando, né? Se aquilo não faz sentido para mim, vai morrer em mim. Não vou passar para frente, não vou absorver. Por mais intelectualizada que aquela pessoa seja, eu vejo muito isso, né? Cientistas, escribas, se achando dono da verdade, né? Então, esse filtro tem que funcionar. E aí, né, como a gente falou, principalmente que eu não leve adiante pensamentos, ideias, sem eu analisar, né, sem eu pensar, não que eu não leve adiante, não leva, né? Como a gente falou, pode desequilibrar o outro. Para quê? Eu vou ser a culpada. Né? Se eu levar uma ideia errada pro outro e desequilibrar o outro, eu tenho parte dessa culpa. Tudo bem que o outro vai fazer o que ele quiser da informação que eu tô dando para ele, claro, né? Mas eu vou ter uma parte de culpa, né? Nessa história, dependendo do que acontecer com o outro. Então olha que responsabilidade, né? E a gente tá aqui, como eu falei, para unir, para ajudar, para elevar, né? Como eu falei lá na pandemia, num momento tão crítico, tão difícil que a humanidade passa, como é que eu vou levar terror pro outro, né? Jamais, jamais. A gente tem que manter essa, como a gente falou lá no início, né? A gente só vai atingir a pureza, a perfeição, quando a gente conseguir aliar a bondade, a intelectualidade e a sabedoria. Se não tiver sabedoria, não acontece coisa boa, né? E aí, pra gente terminar, a gente tem que entender que a nossa intelectualidade é um talento.
É um talento que a gente trouxe, né? Na encarnação. Então, se eu não souber usar esse meu talento de uma forma positiva, né, em pró do outro, levando o bem, levando o equilíbrio para o outro, eu posso perder esse talento, né, numa próxima existência, ou quem sabe até nessa, né, dependendo do que eu estiver fazendo da minha inteligência, ou eu vou ter algum problema que eu vou cessar esse meu talento nessa encarnação, ou numa próxima encarnação eu venho de uma forma com a minha intelectualidade apagada, né? Com a luzinha apagada. Eu tenho lido muito relatos de espíritos com síndrome de Down e autismo. Muitos relatam que usaram a inteligência de uma forma equivocada em existências passadas, né? Claro que a gente não pode levar isso como uma regra, né? Ah, o meu filho tem Down, o meu filho é autista, é porque ele usou? Não, não necessariamente, né? Existem várias causas, mas muitas foi por uso indevido da inteligência. Então olha que responsabilidade, né? Que nós não sejamos escribas e fariseus nunca mais. A gente pode ter sido, né? Acredito que a gente já tenha sido em existências passadas, né? Mas que a gente tendo todo esse conhecimento do nosso evangelho, que a gente deixe o nosso lado escriba e fariseu para trás, para nunca mais aparecer nas nossas existências, certo? Usar nossa inteligência para o bem, para ajudar, para elevar, para auxiliar, né? Não só a mim e aos meus, mas quem a gente conseguir, quem a gente puder ajudar com a nossa inteligência, certo? Então vamos finalizar o nosso evangelho. Vocês me deram informações maravilhosas, muito legal essa interação. Então vamos fazer a nossa oração para a gente finalizar mais um evangelho aqui na nossa segunda-feira. Vamos fechar nossos olhos, sentir essa energia pairando sobre nós, dentro do nosso lar, essa energia, essa luz vibrando dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração, fazendo essa limpeza, que a gente possa trazer todos os dias para nossa mente, para o nosso espírito, boas informações, boas leituras, boas energias, assim como a gente cuida do nosso corpo, que a gente passe a cuidar do nosso espírito também, porque o nosso tempo aqui na Terra é muito rápido. A gente não sabe quando vai retornar para o plano espiritual, e que a gente faça essa passagem com a nossa bagagem moral e espiritual cheia, lotada de coisas boas, porque tudo que é material vai ficar. Então que a gente absorva cada vez mais as boas influências, as boas energias, que a gente leve para todos os lugares que a gente
puder estar, que a gente transmita, que a gente absorva e que a gente transmita. E é importante que a gente saiba filtrar aquilo que a gente vai passar. Que sejamos mensageiros do amor, da paz. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, que higienizou os nossos lares, que fez curas, tratamentos, aplicou os passes. E com esse ensinamento de Jesus, estamos prontos para mais uma semana de grandes batalhas. Finalizamos o nosso Evangelho de muito amor e com muito amor no espírito, no coração, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí. Então assistam o The Chosen, ó, uma dica, hein? The Chosen, depois vocês vão me falando. À medida que vocês forem assistindo, vão me contando, vão me falando, tá? Já vai sair agora em março a 4ª ou a 5ª temporada. Já me esqueci, gente. 4ª ou 5ª temporada. Quinta temporada. Então quem não assistiu, ó, começa, vai lá. Maratona The Chosen, tá bom? Gratidão, gente. Estamos aqui junto, viu? Nessa jornada aprendendo. Jair, boa noite. Ótima semana para todo mundo. E uma semana linda com batalhas, mas batalhas que serão vencidas. Não tenho a mínima dúvida, tá bom? Então, beijo, gente. 5ª temporada, é isso mesmo. Amém, amém. Enzo, dá um tchau. Tchau. Cuidado. Ele vai... Enzo, bagunçar aqui meu coreto. Um beijo, gente. Amo vocês demais, viu? Até segunda-feira. Compartilhem o nosso Evangelho.